Boa noite a todos. Nós vamos começar essa aula falando sobre as leis ponderais. Bom, nós já falamos sobre a matéria, que a química estuda a matéria, que essa matéria sofre uma transformação física, né? Que toda matéria pode ser uma substância ou uma mistura. Bom, mas nós não falamos ainda das transformações químicas. Uma transformação química é aquela que não tem mais volta, ou seja, ela é irreversível. E para explicar esse tipo de reação, nós começaremos, pelas leis ponderais. Bom, essas leis, elas foram propostas no final do século XVIII e começo do século XX, onde a ciência se tornou uma ciência experimental. Ou seja, não bastava apenas fazer as suas observações, e descrever suas teorias. Era preciso comprovar esses fenômenos através de experimentos. Bom, o primeiro cientista a fazer esses experimentos, e a ser reconhecido como o pai da química é Lavoisier. Por volta de 1774, ele realizou vários experimentos, e ele comprovou o seguinte, que toda vez que ele realizava um experimento, a massa dos reagentes, era sempre mantida em relação aos produtos. Então, no exemplo que nós temos aqui, ele mostra que ele adicionou 100,5 gramas de mercúrio e misturou com 8 gramas de oxigênio. O resultado final foi o óxido de mercúrio, 108,5 gramas, que é a soma dos dois reagentes. Ou seja, qual que é a conclusão, que Lavoisier chegou? Que na natureza nada era criado, nada era perdido, apenas era transformados. E aí nós temos novamente outros exemplos, Se eu tenho 2 gramas de hidrogênio e adicionar mais 16 gramas de oxigênio, somando os dois, o elemento a ser formado é a água e o total da massa, 18. Então eu tinha 18 gramas de reagente e estou formando 18 gramas de produto. E assim, também no exemplo de baixo, 12 gramas de carbono com 32 de oxigênio forma 44 gramas de gás carbônico. Ou seja, a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa do produto. Bom, em relação às leis das proporções definidas propostas por Proust em 1797, qual que era a conclusão? O que ele fez? Ele continuou os experimentos propostos por Lavoisier, e ele chegou nessa conclusão aí: toda substância possui uma proporção constante em massa na sua composição, e a proporção na qual reage e se forma é constante. Então vamos pegar aí o primeiro exemplo. Então eu tenho, no caso aí, experimento 1, a massa A, massa B e massa C. O que ele quis dizer com isso? Se eu reduzir pela metade, a massa de A no experimento 2 será a metade, a massa de B no experimento 2 será a metade e a massa de C no experimento 2 será a metade. Isso se mantém constante, indiferente da quantidade que eu coloque. Vamos perceber melhor neste outro exemplo aqui. Então eu tenho lá a massa de água 18, massa de hidrogênio 2, conservação das massas, massa de oxigênio 16. Então se eu somar 16 com 2, 18. Bom, essa é a conservação das massas. Mas o que aconteceu no experimento 2? O que aconteceu no experimento 2? Então, aqui no experimento 2, ele colocou o dobro de água. Então, se ele tinha 18, ele dobrou a água. 18 vezes 2, 36. O que aconteceu com o hidrogênio? Dobrou. 2 vezes 2, 4. E o oxigênio também dobrou.
16 vezes 2, 32. No exemplo 3, o que ele demonstra? Que ao invés dele dobrar, ele quadriplicou a quantidade, ele multiplicou por 4. Então, ele quadriplicou, colocou 72 gramas de água. A consequência, a massa do hidrogênio também quadriplicou, de 2 foi para 8. E a massa de oxigênio também quadriplicou, de 16 para 34. O que se percebe? Que na tabela de baixo, além de aumentar, ele pode diminuir, tá? Na mesma proporção. Então, nessa tabela de baixo aqui, o que aconteceu, ao invés dele aumentar a quantidade, ele foi diminuindo e a proporção foi se mantendo a mesma, tá? Então, essas são as leis ponderais. A massa, ela é preservada e ela é sempre constante em determinada reação. Então, agora nós vamos ver um exemplo, tá? Então, nesse exemplo aí, ele dá a tabela da reação com o cálcio, oxigênio virando cal virgem, né? E aí, ele me diz o seguinte, que ele adicionou 40 gramas de cálcio, tá? Oxigênio ele não sabe, mas a quantidade de cal virgem é 56. Bom, pela lei da conservação nas massas, eu sei que se eu misturar os reagentes, a soma desses reagentes tem que ser igual ao produto. Então, o que eu vou ter? 40 mais x igual a 56, tá? Isso é uma equação matemática, eu vou isolar x. X é igual a 56 menos 40. X igual a 16, tá? Então, eu achei o valor de x pela lei da conservação das massas, porque a soma dos reagentes tem que ser igual à soma dos produtos. 16. Bom, uma vez que eu sei que o oxigênio vale 16, né? Eu vou verificar a proporção entre o oxigênio. De 16 ele pulou para 32. Então, o que aconteceu? Ele dobrou. Então, o Y vai ser o quê? O dobro de 40. 40 vezes 2 igual a 80. Então, Y igual a 80. X, nós já tínhamos falado que era 16. E agora falta o Z. O Z também é o dobro. 56 vezes 2, tá? Eu vou ter o seguinte. $112. Então, esses são os valores de x, y e z. Eu simplesmente apliquei a lei da conservação das massas e da proporção, tá? Muito obrigado e até a próxima.